conseguindo visualizar o slide que eu acabei Não de pode colocar fazer de aí? novo não de história. Sim. Quem já fez, não. Vai ter que fazer outra atividade para recuperar a nota. No caso dos meninos que não fizeram a prova, aí é outro Tia, jeito. Ah, mas a recuperação das notas é só se tirar na prova bimestral nota baixa e não conseguir bater a média? assim, pode ser de dois jeitos. Depende do Ou professor. você pode querer Ô, tia. fazer, mesmo tirando a nota boa na bimestral? Pode, porque aí você vai recuperar a sua nota menor, entendeu? Ô, tia, tu não postou as atividades no e-mail, não? Tia, Como assim? Ah, a prova, né? Eu coloquei para liberar a pontuação, mas tá em pontuação, não tá em nota. Então, por isso que eu tô a de falando as história ainda notas bem que eu aqui. consegui entregar, que eu fiz 3 vezes ela. Por isso que também tinha umas coisas mais erradas, porque eu fiz 3 vezes e na hora que eu tava fazendo já era 2h40 mais ou menos de novo. Aí eu tinha que fazer bem rápido, porque eu tava entregando e não tava como se não fosse entregado. Não falava Pois que é, tava não tinha comigo entregado. também. Tava igual a Tia, eu, tia. Tava igual a eu. Comigo também, isso aí. Diz, Paulo Regis. A nota mais baixa que eu tirei foi Marque 5 A ou nota, Marque 4? a nota mais baixa que você tirou foi um. Não vou nem falar. Ah, não. Então deve ser um 0. Foi menos do que. Bem menos do que 5, tá? Um 3. Menos. 2. Foi um. Menos. 0. Não, mais. Zero, foi zero. 1. Pronto, acertou, garoto. É sério? É Tu já sério. falou. Nossa. Falou assim, ó. Mas aí é aquela coisa, você vai fazer o trabalho de recuperação, mas como é uma pontuação muito tia, isso grande, vai ser quando? eu já vou tentar elaborar essa semana e liberar para vocês hoje mesmo, porque quinta e sexta vai ser feriado, então só tem até hoje, tá? Aí mais ou menos à tarde eu já libero para vocês o trabalho, para vocês fazerem. A tia vai liberar hoje de recuperação? Isso, Ô, tia. Ô, tia. diga. Vai chamar a senhora de mãe. Fala, Paulo Quinta e Regis. sexta é feriado? Sim, Paulo Regis, é Páscoa. Verdade, ó. Tchau, tia. Boa Páscoa pra senhora. É dessa semana? Sim, meu amor. Ah, tia. Fala, Felipe. Se é pontuação, a pontuação é até 30. Qual é a nota que passa? Qual é a nota que passa de pontuação? Assim, Felipe, que você tá aqui, você não tava antes. Aí eu tava dizendo a nota dos meninos. Aí eu vou falar a sua, tá bom? Liga. Felipe, 8 em Geografia do Ceará, 7,5 em Geografia. E em História, Felipe, tá sem nota. Mas você fez a prova de História, certo? Sim. Eu vou dar uma olhada na tua prova de História e vou ver a pontuação e eu te digo depois, tá bom? Então não é revisar, tá um. Tia. Oi. Oi, Bianca. Qual foi a nota mais baixa que eu tirei? A nota mais baixa? Qual foi a nota mais baixa que eu tirei? Deixa eu ver aqui. Tia. Oi, amor. Mas qual é a. Sim. Se a pontuação dessa nota que passa. A A nota pontuação que mais passa. baixa foi um 7, Bianca. Média. Isso. Muito bom. Vai, Bianca, pega logo 2 notas aí. Tá tirando 7, a nota mais baixa. Tia. Oi, amor. Pelo menos eu não tirei um 4,5 mais 5, né? Eu não tô Fala, dizendo que eu não tô pressando com a tua cara dizendo que tu tirou um 4,5. Felipe. Tia, mas a nota de pontuação, qual é o que passa? A tia tá mó dúvida porque nas outras aulas só tinha 8, 9, 10 pessoas. Depende, Felipe. Depende da pontuação total da prova, entendeu? Por isso que eu não posso te dizer com certeza qual é o tipo de pontuação. Depende da quantidade de pontos da prova, entendeu? Por isso que eu tenho que olhar para eu poder te dizer a nota, tá bem? E a minha tem que tirar os pontos.
É o que eu falei pra ele, gente. A pontuação é só um número de referência pra gente, que é professor. A nota de vocês só vai de 0 a 10, entendeu? Por isso que a gente tem que ver bem direitinho. Mas quem não quis escutar a nota agora, pode me perturbar no WhatsApp que eu falo pra você. Tia, Diz. me diz pelo menos a nota mais baixa que eu tirei. Gente, eu não vou começar a aula desse jeito, não. Tia, Vontade de chamar toda Tia, outra pergunta. Como é que a tia vai fazer depois que nós corrigir a prova? Depois que Adriele foi um nós 7, fizer tá? a prova. Depois que vocês fazem a prova, a gente faz o seguinte: abre aquele formulário e vai vendo as respostas. Aí, cada pergunta ela tem uma pontuação específica. Você vai lá, pega a pontuação total, mais o que o aluno tirou e divide por 2. Aí dá a nota. Mesmo com o trabalho a da recuperação, Aí, no caso a da prova da recuperação. recuperação, por exemplo, a recuperação vai valer até 3 pontos. Aí, você acertou tudo e ganhou esses 3 pontos. Aí, esses 3 pontos vai para a sua nota parcial, que foi, vamos supor, Tá certo. 4,5. Aí, você vai ficar mais 3 pontos. Aí, vai ser sua média, certo? Sua nota, aliás. É só 3 pontos? É porque eu não posso fazer um trabalho maior do que isso. Porque se eu fosse fazer Não, um tá certo, trabalho tá de certo. 0 a 10, aí eu ia passar para todo mundo, né? Todo mundo ia fazer para ficar uma nota de trabalho. Sim, então vamos lá. Antes que, né? Porque senão vai ficar super tarde. Então vamos lá. Revisão de história. Os assuntos de história são 2. São o capítulo 2, que é a origem das espécies, e o capítulo 3, que é a pré-história. O capítulo 2, a gente já estava no final dele, porque metade do capítulo 2 foi usado na prova parcial. Na bimestral vai ser a outra metade, tá? Então, capítulo 2, a origem das espécies. Nós começamos com a origem do homem na América. Nós temos 3 teorias principais dessa origem do homem aqui no continente americano. A primeira é a autotune, que diz que o homem já surgiu no continente americano, a gente já estava aqui e fomos para outros continentes. Essa teoria ela não é aceita hoje porque o hominídeo mais velho encontrado pelos seres humanos, pelos arqueólogos, está lá na África. Então, hoje acredita-se que o ser humano se originou na África, tá? Porque lá tem o fóssil mais velho de hominídeo, ok? Então, essa teoria ela não é aceita pela ciência, a autotune. As outras duas, elas dividem opiniões. Nós temos a transoceânica, que é a teoria de que grupos humanos fizeram pequenas embarcações, uns barquinhos, e vieram da África em direção à América, utilizando o oceano. Essa teoria, ela é ainda acreditada por vários cientistas, mas a tradicional mesmo é a teoria Clovis, que é a última, que é a hipótese de que os seres humanos utilizaram o Estreito de Bering, que estava totalmente congelado, e vieram andando da África para a Europa e depois para a Ásia, e da Ásia eles foram para a América do Norte, e aí desceram depois. Então, o mapa que representa essas 3 teorias é esse aqui que eu acabei de colocar na tela para vocês. Nós temos a teoria transoceânica, que acredita que os seres humanos pegaram os barquinhos e foram para as Américas. E nós temos a teoria Clovis, que é essa aqui de cima, que o ser humano saiu da África, foi para a Europa, a Ásia, passou pelo Estreito de Bering, que é essa pequena parte aqui que estava gelada, que estava congelada, foram para a América do Norte e desceram para a América do Sul. Essa é a teoria mais aceita, a teoria Clovis. Se eu perguntar na prova de vocês, qual é a teoria mais aceita da origem das espécies na América? Teoria Clovis, tá certo? É essa do Estreito de Bering, tá bom? Pode ser chamada de
teoria do Estreito de Bering e teoria Clovis. Tem esses dois nomes, tá? Ok. Aonde foi que esses seres humanos chegaram? No litoral. O litoral brasileiro, o litoral brasileiro e o litoral de modo geral, ele é onde as civilizações, elas se formaram, na sua grande maioria. Se não tinha rio, tinha oceano. E o exemplo das moradias dos hominídeos aqui no Brasil são os sambaquis, que é isso aí que eu tô mostrando para vocês, que é uma espécie de morro que tem nas praias. Qual praias? Sobretudo as de Santa Catarina e da região sul, que foi onde foi achado os sambaquis, tá? O sambaqui é isso aqui, é onde os hominídeos ficavam, eles ficavam em cima do sambaqui, tá certo? E ali desenvolviam a sua família ou a sua tribo. E aí, por que o sambaqui é tão importante? Porque nós temos restos de pessoas, porque eram utilizados também como túmulos, restos de utensílios e também restos que podem indicar como era a vida dos hominídeos aqui no Brasil. Então, por isso que o sambaqui é tão importante. Só que, por conta da chegada dos portugueses lá em 1500 e das cidades que se formaram no litoral, os sambaquis estão sendo ameaçados hoje, porque as pessoas estão sempre nas praias e estão destruindo esse depósito natural de materiais orgânicos da pré-história, tá bom? Aí, os grupos dos sambaquis, eles se alimentavam por moluscos, frutas silvestres e a caça de animais pequenos. Eles comiam muito peixe, tá bom? Era um costume. E eles acumulavam nos sambaquis alimentos, enfeites que usavam no corpo, artefatos e tudo que estava na moradia deles, ok? Aí eu coloquei aqui o sambaqui, esse pequeno esquemazinho. Era necessário, quando necessário, eles iam se movimentar em direção ao mar. A grande maioria dos sambaquis hoje foi destruída por conta dessa proximidade com as praias. E lá nós temos muitos moluscos. Aí tem 3 tipos de origem dos sambaquis: a alimentação, a arquitetura e os rituais que os seres humanos eram sepultados nos sambaquis, tá bom? E nós temos a pintura rupestre. A pintura rupestre é aquela que é feita em cavernas, que até hoje os arqueólogos e os paleontólogos, eles tentam explicar qual é o motivo dos seres humanos pré-históricos fazerem esses desenhos na parede. Aí tem 3 hipóteses. A hipótese mágica, que é aquela que esses desenhos estão ligados à religião. Que religião é essa? Não sabemos, porque ainda não tem material suficiente para a gente saber. É a hipótese descritiva, eles estavam descrevendo o que estava acontecendo no dia a dia deles e usavam, já que não tinha papel, usavam a parede. E nós temos a última, que é a hipótese da linguagem, que eles se comunicavam pelas pinturas rupestres. Felipe? Tia, Não dá pra entender não, que é desenhar o que a gente faz no bicho, embaixo. Ó, Que isso? Estão brigando? as pinturas É. rupestres, que é essa parte aí, tia, foi. como que nós sabíamos que eles foram se comunicar pelas pinturas rupestres? É exatamente isso que eu estou falando. Não se sabe, ainda hoje, qual era a função, entendeu? Das pinturas rupestres. Qual era a Entendi. função, tipo, se era mágica, se era para, sei lá, representar os deuses ou se comunicar com os deuses, algo religioso. Se era descritivo, se eles estavam fazendo
tipo, mostrando o que eles faziam no dia a dia, o que é que tinha acontecido, uma espécie de diário, só que na pedra e em desenho. Ou tem a hipótese da linguagem, que eles estavam se comunicando pelos desenhos com outras tribos, entendeu? Então, como não tinha papel e também não tinha escrita, né, as letras, os números que a gente conhece hoje, eles utilizavam desenho para comunicação, entendeu? Aí, no caso dessa imagem que tá aí como exemplo, eles estão mostrando o quê? Eu acredito que seja uma tribo caçando. Eita, trovão. Aqui tá bem. Aqui também. Valo não tá se acabando. Já que tu Não, tá se acabando. Eu vou morrer. Aí nós temos, meu povo, vocês são muito medrosos. Aí nós temos Isso não é assustador, né? Nossa, tem tanta coisa que até um raio poderia aparecer Cala a na boca, casa, né? Felipe, cara. A tia tá explicando, cara. Meu Deus. Bateus Cala e a boca, só. Felipe. Aí nós temos o capítulo 3, que é a pré-história e os caminhos da humanidade. Aí nesse capítulo nós temos a pré-história sendo dividida em paleolítico, neolítico e idade dos metais. Aí vocês vão ver cada uma delas. O que seria pré-história é tudo que vem antes da descoberta da escrita. Então, tudo que vem antes da descoberta da escrita é pré-história. A pré-história vai desde o surgimento do primeiro grupo de hominídeos até 3.500 antes de Cristo. Em 3.500 foi descoberto a escrita. E aí já vira história. E aí é história antiga, tá? É dividido em paleolítico, neolítico e idade dos metais. A gente vai falar bem por cima sobre as três, porque justamente porque no vídeo de vocês já teve essa explicação e aqui vai ser realmente só uma revisão, só passado por cima basicamente. Então, paleolítico vai de 4,5 milhões de anos a 100 mil anos antes de Cristo. É dividida em três fases: paleolítico inferior, paleolítico médio e paleolítico superior. Os hominídeos que fazem parte dessa fase são os Desgraça, mano, tá mais trovão. os australopitecos, o Homo habilis e o Homo erectus, tá? Sendo o Homo erectus o que descobriu o fogo, e por conta do Homo erectus, a sociedade humana, os seres humanos, modificaram a sua vida, já que teve a descoberta do fogo. O modo de vida no Paleolítico era um modo de vida primitivo, como assim? Eles dependiam da natureza. Então, tudo que o ser humano no Paleolítico fazia era dependente da natureza. Tia, Oi. como é que foi dividido paleolítico e neolítico e por que foram divididos os dois? São três, na verdade, fases. É porque né? Elas foram divididas por quê? Porque eles acreditavam, os historiadores, que a divisão ia facilitar para vocês aprenderem. Aí a divisão vai como? Por exemplo, o Paleolítico termina com a descoberta do fogo. Aí o Neolítico, ele começa da descoberta do fogo até as primeiras civilizações. Aí a Idade dos Metais vai da primeira civilização até a organização do Estado, que aí vem a Mesopotâmia, os fenícios, que vocês vão ver depois. Depois desse assunto, a gente já vai entrar nesse, que é os fenícios, os egípcios, que são as primeiras civilizações que se tem conhecimento, entendeu? Então, por isso que foi dividido, para que vocês entendessem, teoricamente, melhor o assunto. Teoricamente, porque ainda assim é difícil para algumas pessoas, mesmo com a divisão. Então, por isso que eu digo teoricamente.
Então, o modo de vida é primitivo, porque eles dependiam da natureza. Eles não tinham conhecimento da agricultura. Então, o que é que eles faziam? Se quisessem uma maçã, eles tinham que esperar a maçã cair da macieira para poder pegar. Mas aí todas as maçãs, vamos supor, elas acabaram. Aí eles saíam da onde estavam e iam para outro local em busca de alimento. Então, eles eram seminômades, que a gente fala. Que é isso? É a pessoa que vai de um local para o outro a partir da sua necessidade. Quando se tem necessidade, tá bom? Aí nós temos a descoberta do fogo, que mudou a vida dos seres humanos, por quê? Agora a gente come carne, e aí nós temos os ácidos graxos, quando tem o cozimento dessa carne, ou fritar a carne, que não se tem na carne crua. Temos também o homem podendo se proteger de outros animais, porque aí ele usa o fogo para essa proteção, para espantar esses animais. E também tem a questão de você se manter aquecido com o fogo. Lembrando que a gente está no final, no Paleolítico, a gente está no final da Era Glacial. Então, o planeta inteiro, ele estava com gelo. Então, eles precisavam se proteger desse frio. E aí, o fogo foi uma mão na roda para eles se protegerem. Aí, as mudanças que nós, seres humanos, temos. Seres humanos, na verdade, os hominídeos têm no Paleolítico. É o aumento da capacidade craniana. O nosso cérebro, ele se torna maior, consequentemente, o nosso crânio também. E aí a gente tem o quê? Uma maior capacidade de pensar, de pensamento desses hominídeos. Aí eu coloquei para vocês a evolução. Aqui nós temos o Australopithecus. Você percebe que o crânio dele ele é bem pequeno, porque comporta um cérebro pequeno. Quando nós passamos para o Homo habilis, esse crânio... Australopithecus? Crânio bem pequeno. Assim, ele tinha uma mandíbula, que é essa parte, muito grande, porque era mais próxima do macaco. Mas o crânio, que é essa parte de cima, que vai guardar o cérebro, ela é bem pequena, se comparada ao restante da cabeça dele, né? Você dá para ver na imagem. Aí nós temos o Homo habilis, aí ele já tem uma mandíbula menor, como vocês estão vendo, e o crânio, que é essa parte aqui, maior. E o Homo erectus, que foi o último dessa fase, ele tem um crânio bem maior e a mandíbula tá ficando mais larga, tá ficando maior. Porque aqui os homens precisavam o quê? Morder a carne crua. Então, a mandíbula tinha que ser mais forte, os dentes também. Mas quando começou o fogo, a gente já não precisava fazer tanta força. E por isso ocorreu essa mudança na nossa mandíbula e nos nossos dentes. Entendeu? E nós temos também a liberação do dedo polegar, que é esse aqui, tá? Não sei se vocês percebem, mas quando você observar, tiver a curiosidade de observar um macaco, ou um gorila, um chimpanzé, qualquer um desses primos dos hominídeos, você percebe que esse dedo, ele é menor. Por quê? Porque eles não têm a capacidade de pinça, que é essa que a gente tem de pegar as coisas. Hoje em dia, algumas pessoas nascem com uma deformidade no dedo, nesse dedo aqui, no dedo polegar. E aí elas têm que fazer uma cirurgia para alongar o dedo, porque a gente precisa dele para apoiar, seja para apoiar o que você está pegando ou para realmente pegar. Então, quando o ser humano ele tem essa evolução, ele começa a pegar melhor nos instrumentos, nas ferramentas, e isso facilita a vida do ser humano demais, tá bom? E aí nós temos essa capacidade de pinça que está sendo representada nas duas imagens que eu coloquei para vocês. Aí nós temos o Neolítico, que é a segunda fase da pré-história. É chamado também de Idade da Pedra Polida, pode ser Neolítico ou Idade da Pedra Polida, tá? Aí nós temos
a sedentarização do homem, ele se fixa em um local específico e fica ali até a sua morte. Tem a descoberta da agricultura, e aí o ser humano já não depende da natureza, ele depende dele mesmo, ele vai plantar e colher, e aí vai usar para subsistência. Claro que vai precisar das chuvas, do solo fértil, mas aí o ser humano vai saber onde plantar. E nós temos a domesticação dos animais, que é muito importante. E é a partir do Neolítico, por exemplo, que nós temos a evolução do lobo e o surgimento dos primeiros cachorros. Por quê? Porque nós temos a domesticação dos animais. E aí o homem, ele traz esses animais para próximo dele. E aí o lobo, ele começa a ter modificações que parecem mais com o cachorro, tá certo? Então, além da evolução do ser humano, nós temos a evolução de alguns animais, que se tornam mais dóceis para viver junto com os seres humanos. As pinturas rupestres, nesse período, elas representavam hábitos da época, como lutas, caças, danças e rituais. Tudo isso era representado nas pinturas rupestres, que eram como eles se comunicavam no período. E nós temos o último, que é a Idade dos Metais, que é a última fase. Ela é marcada pelo domínio dos metais, que é muito importante. Nós temos duas características, que é a formação das primeiras cidades e os instrumentos de metal, que são usados para a fabricação de utensílios e armas. Aí eu coloquei aqui um resuminho sobre todas as fases. Primeiro, Neolítico, surgimento do ser humano, domínio do fogo, objetos de pedra e caça e coleta de alimentos. No Neolítico, nós temos o domínio das águas, objetos de cerâmica, domínio da agricultura e da pecuária, que é a criação de animais, formação das primeiras vilas e cidades, e na Idade dos Metais nós temos o domínio do cobre, bronze e ferro. Como eu disse para vocês no começo, a aula vai ser gravada e esse slide vai estar lá no Google Classroom depois que a gente terminar. Tá bem? Então, revisão de geografia. A geografia, ela é menorzinha, né? Porque nós temos só um capítulo de geografia. E o quarto capítulo de história? Oi? O quarto capítulo de história. O quarto capítulo, gente, a gente ainda não entrou nele. A gente tá no segundo e no terceiro. A gente vai entrar no quarto capítulo depois que passar as provas. Aí eu espero que a gente esteja presencial, tá bom? Então só vai ser o 2 e o 3. Aí em geografia, a gente está no capítulo 3. O capítulo 4, que é aquele sobre o universo, ele não vai cair na prova de vocês. É só o dos mapas, tá bom? Então, no capítulo 3, vocês aprenderam os mapas. Então, os mapas, eles são uma representação do planeta Terra numa folha de papel, ou no computador, em qualquer canto que seja. Mas é o ser humano, pela sua necessidade de locomoção, que inventa os mapas para facilitar a sua vida, tá certo? Os mapas, eles têm elementos principais que não podem faltar em nenhum mapa. É geografia ainda? É geografia agora. Ah. Que é o É título. geografia? É. Não. Não. O que, macho? Não, geografia antes da aula. Agora é geografia. Aquele que a gente estava vendo antes era história. Tá bom? Meu Deus. Então, nós temos o título, que é o que mostra o que está sendo representado no mapa. A legenda, ela vai explicar as cores, as linhas, os traços e os símbolos. A escala, ela vai mostrar a quantidade de vezes que o mapa foi reduzido para caber no papel. E a orientação é norte, sul, leste, oeste, que vai identificar as direções do mapa representado. Eu coloquei um exemplo para vocês aqui. Nós temos o título. Geralmente ele sempre vem em cima do mapa, porque ele vai dizer
o que é que aquele mapa está representando, então ele vem sempre em cima. Depois nós temos a orientação. A orientação pode ser a rosa dos ventos, que vem trazendo norte, sul, leste, oeste. Ou pode ser só uma setinha mostrando o norte. Porque o norte ele é a referência para se saber a orientação, tá certo? Porque toda bússola ela vai apontar para o norte. Independente de onde você esteja, ela sempre vai apontar para o norte, tá bom? Nós temos a escala, que é essa aqui de baixo, que é quanto o mapa foi reduzido. Na fase em que vocês estão, no 6º ano, vocês não veem os cálculos da escala, mas em matemática, vocês vão ver como é que é calculada essa escala, certo? Na geografia que vocês estudam aqui, não. Mas em matemática vai aparecer mais lá na frente. Oi. Tia, eu fiz o exame de corona, né? É ruim demais. E deu positivo. Ave Maria, Felipe, para que tu vai falar isso agora? Eu disse. Foi quando, meu filho? Foi quinta-feira. Passado. Ah, então tá bom, já passou, vai passar 7 dias agora, né? Então vai dar Eu tô certo. com corona. Ah, você tá bem, Felipe? Só tô tossindo, isto é isso. Corona. Tossindo. Isso. É normal, é como se fosse uma gripe, só que mais forte, né? Tô com corona. Pega mais para quem tem algum tipo de problema ou que se expõe bastante. Então, no caso do Felipe, vai dar certo. Aí tá. De novo, aí nós temos a fonte, que ela vai dizer da onde aquele mapa foi tirado. E a legenda, tá? Que ela pode vir em símbolos, pode vir em cores, pode vir em pontinhos. A legenda é o que explica, por exemplo, você tá vendo o mapa aí, o mapa ele é colorido. Mas ele é colorido não porque o autor queria que fosse bonitinho, mas porque ele está representando algo. Então a legenda é o que vai explicar as cores do mapa, por exemplo. Entendeu? Então, para você entender o que o mapa está falando, representando, você tem que saber tudo isso aí que está na tela de vocês. Aí nós temos os tipos de mapa. Nós temos o mapa físico, os principais, né? Mapa físico, mapa político, mapa econômico e mapa demográfico. O mapa físico é aquele que mostra o relevo, a altitude, todos os elementos naturais. Aí eu coloquei esse exemplo de mapa físico para vocês, que é o mapa do Brasil, que está mostrando o tipo de vegetação que nós temos no Brasil. E é isso, o mapa físico, ele vai apresentar só características naturais, elementos naturais da paisagem daquele local, tá bom? Mapa político, ele vai destacar os limites entre os países, estados e os municípios. Novamente, um mapa do Brasil, e aí ele vai trazendo tanto as regiões do Brasil, que estão coloridas, de cores diferentes, e também os estados e as capitais. Então, esse aí é um mapa político, tá bom? Mapa econômico é o que mostra as atividades econômicas e produtivas de uma região. E aí ele também pode ser representado com cores e tudo mais, e Yuri não dorme. E mapa demográfico, que apresenta a distribuição da população em uma região. Aí eu coloquei aí o mapa do Ceará. Então aqui nesse mapa do Ceará, o que está em vermelho é o que tem uma população maior. E aí, no caso, é Fortaleza, que está bem aqui, nessa pontinha, que está o mapa, que está o mouse. E as outras regiões em amarelo são as que têm menos habitantes, que é basicamente todo o restante do Ceará, tá bom? Então, esses são os 4 principais tipos de mapa. Existem mais? Existem. Mas esses são os 4 principais. O que vocês vão ver para o resto da vida de vocês, tá? Os outros vão ver depois, né? Isso. Aí você vai ver, por exemplo, tem o mapa turístico, que é aquele que vai trazer os pontos turísticos das regiões.
tem um mapa que é de bairros também, que é um mapa político, mas ele é mais detalhado. Aí depende muito, mas os 4 principais são esses. Se você souber esses 4, já sua vida já está meio caminho andado, tá? Quando se trata de mapas, claro. Aí nós temos Geografia do Ceará, que é a última, tá, gente? Aí a Geografia do Ceará vai ser assim, ó, rapidão mesmo. Porque vocês têm as 4 folhas. Quem não tem as 4 folhas que eu passei nas 4 primeiras aulas, pode pegar lá no colégio, tá certo? Se você trouxe as 4 folhas lá pro colégio para me corrigir, as folhas estão lá, tá bom? Você pode ir lá pegar também, mas você precisa das folhas para estudar, certo? Então, posição geográfica do Ceará. O Ceará, vamos começar do começo, né? O planeta Terra, ele tem 7 continentes, se a gente for colocar todos. Desses 7 continentes, um é o que o Brasil está, que é a América. Dentro da América, nós temos a América do Sul, a América do Norte e a América Central. O Brasil está na América do Sul, que é a parte de baixo. E aí o Brasil faz fronteira com 13 outros países. Mas o Brasil é o maior da América do Sul. Então, dentro do Brasil, nós temos as regiões. E a região em que está o Ceará é a região Nordeste, que é a região que hoje mais cresce no Brasil. Dentro do Nordeste, nós temos 9 estados. E desses 9 estados, um deles é o Ceará. E o Ceará está sendo representado por este mapinha. Tem como capital Fortaleza, que é a cidade em que nós vivemos hoje. E Fortaleza é a cidade que mais cresce na região Nordeste hoje, tá bom? Então, aqui no Ceará, nós temos uma das cidades que mais cresce no Brasil. Muito bom para Fortaleza. Mas, em compensação, Fortaleza está entre as 10 cidades mais violentas do mundo. Então, nem sempre tudo é bom, né? Ok. Essa é a parte da posição geográfica, tá? Aí, o Ceará, ele faz fronteira com Piauí, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Paraíba. E Pernambuco também, que fica aqui embaixo, tá? Então, o Ceará faz fronteira com o Piauí, o Rio Grande do Norte, a Paraíba e o Pernambuco, que fica aqui. Então, nós fazemos fronteira com 4 outros estados, tá bom? O Ceará, ele tem 184 municípios e 14 regiões. Ai, meu Deus, que tá com o microfone ligado, fazendo tanto barulho. Deixa eu ver. Ninguém agora atualmente. E por conta disso, enfim, vamos lá. Indo. Aula 2, que é a ocupação do território do Ceará. Nós temos 2 frentes de ocupação do Ceará, que foi a chamada Sertão de Fora, que era controlado pelos pernambucanos e que vinham do litoral, e o Sertão de Dentro, que era controlado pela Bahia. O Ceará, ele teve essas 2 ocupações e era disputado entre Pernambuco e a Bahia. Depois de um tempo, o Ceará era um local que era controlado por Pernambuco. E só depois, bem depois, foi que o Ceará se tornou independente e aí se tornou uma província do Brasil e depois um estado quando teve a proclamação da República. Nesse período, algumas cidades surgiram, que foi a Viçosa do Ceará, Caucaia, Baturité, Crato, Sobral, Granja e Quixeramobim, tá bom? E Tia. Oi. O Campo Frio é Viçosa do Ceará. Nunca vi. Como é? Canto mais frio que eu já fui.
O Viçosa do Ceará é muito frio. Quente, né? É porque ele tá no meio do estado, sabe? Aí ele não tem vento nem do litoral, nem da parte de dentro, porque nós temos o relevo de Borborema, que ele é tipo uma parede enorme que faz com que o vento não chegue. Por isso que é super quente. Verdade, verdade. Concordo plenamente. Aí nós temos a divisão por municípios. Claro. Nós temos a região dos municípios do Ceará, que são o município é uma divisão que é assegurada pela Constituição e que vive da arrecadação de impostos e das taxas pagas pelos cidadãos adultos, tá bom? O dinheiro dos impostos, ele mantém os serviços públicos, que é a coleta de lixo, iluminação pública, saúde, segurança, educação e por aí vai. E também serve para a construção de obras, como açudes, túneis, viadutos, passarelas, compra de materiais para as escolas, compra de viaturas para a segurança pública. Tudo isso é feito pelos impostos e a taxa que é paga pelos cidadãos, tá certo? Tá, porque a gente paga muito dinheiro. Sim, tudo que você compra no mercado, por exemplo, ele já vem com a taxa embutida, seja a taxa federal ou seja a taxa municipal. Você pode pegar uma nota de supermercado e você vai ver lá o quanto de imposto você está pagando nos produtos. Ele tem lá bem explicadinho nas notas. E aí nós temos a região metropolitana de Fortaleza, que Fortaleza está no centro, porque é a cidade mais importante economicamente falando, e essas outras aí que estão no mapa são as que dependem de alguma forma de Fortaleza. Aí tem Eusébio, Maracanaú, Pacatuba, Aquiraz, Calcaia e por aí vai. Eu tô em Calcaia, sabia? Pronto. Eu tô em Calcaia Calcaia. aqui que é ligadinho a Fortaleza. Pera aí, menina. Que é ligado a Fortaleza. A tia Dati. Ela tá aqui ligada a Fortaleza, Calcaia também. Sendo que Calcaia é maior do que Fortaleza, como vocês podem ver aí no mapa. Mas mesmo assim, Fortaleza ainda é mais importante, entre aspas, do que Calcaia. Certo? Aí nas folhas de vocês tem cada uma das cidades bem explicadinha. Só que aqui, como é revisão, é bem por cima mesmo. Aí nós temos quantas regiões aqui? Regiões, nós temos 14. Tá? Antes eram 8 e agora são 14. Tia, isso não vai cair na prova, não. Como é? Isso aí das regiões não vai cair na prova, não, né? Não. Se cair, vai ser tipo, no máximo, quantas regiões aliás, quantas regiões econômicas nós temos no Ceará? 14. Entendeu? Não vai cair perguntando E quais aquela lá são. das capitais, eu acho que tinha Calcaia, Maranguape, Maracanã, essas coisas assim. A região metropolitana. Aí vai ter uma questão que você vai dar pelo menos 3 exemplos de cidades da região metropolitana. Aí você vai colocar 3 delas. Pode ser qualquer uma das várias que nós temos. Manda mais aí, tia, pergunta, vai. Pra mim estudar. Eu só vou dar essas dicas aqui que eu já dei, tá bom? E aí nós acabamos o nosso slide, consequentemente a nossa revisão. Aí o que acontece? Esse slidezinho ele vai estar lá na prova de vocês. Ou, lá na prova não, lá no Google Classroom, tá bom? E aí agora a gente vai fazer uma chamada novamente. Aí o que eu for chamando, você Chamada de novo, de tia? novo, porque teve gente que tava aqui no começo, mas E que não chegou tava. depois, entendeu? E tem outras que chegaram depois. Aí eu vou fazer a chamada de novo. Aí quando eu for chamando, vocês vão Tira só essa saindo. tua cara feia e tira, filho, pelo amor de Deus. Quando eu for chamando, vocês já vão saindo, tá Tira bom? só essa tua cara feia. Cala a boca, Paulette. mas... É o Matheus aí, ó. Oi. Ô, Matheus. Matheus, é o Matheus, né? Então era.
Ana Kaline. Aí a sua filha falou presente. Ana Kaline não está. Bianca. Presente. Pronto, pode sair, Bianca. Daniele. Presente. Pode sair já, Daniele. Felipe Fernandes. Presente ausente para o presidente. Pode sair, Felipe. Bye, Isadora. bye. Bye. Aqui. Pronto. Yuri. Presente. João Pedro. Presente. Larissa. Presente. Matheus. Pode sair, tia. Presente. Pode. Pode sair, tia. Pode. Pode. Micael. Presente. Pode sair, Micael. Paulo Regis. Presente, senhor. Enzo. Ó, o Enzo não tá. Ele tava no começo, mas não tá agora. Sagna. Aqui estou. Lorena. Presente. Pronto. Adriele. Presente. Bianca. Presente. Gabriel. Kerrison. Richard. Yasmin. Presente. Antônio Cauã, que também não está, mas a gente chama mesmo assim. Então, meninas, vocês podem dar tchau. Tchau. Tchau, tia. Tchau.